Olha, está conosco para falar sobre a crise envolvendo a Coreia do Norte. Um míssil norte-coreano sobrevoou o Japão e elevou o risco de conflito no leste da Ásia. Está conosco o embaixador, integrante do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Marcos Azambuja. Embaixador, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia. Embaixador, o que se diz é que esse míssil teria sido uma resposta da Coreia do Norte às negociações entre Estados Unidos e China. É claro que no Ocidente ainda se duvida, será que é um poder realmente muito efetivo em relação às armas que a Coreia do Norte tem, ou pelo menos diz ter? Mas eu pergunto para o senhor, a situação vai se complicando e pode provocar o que, na sua opinião? Olha, a situação, a palavra certa é essa, está se complicando e o patamar de risco vai se elevando. Um dos problemas com as armas nucleares, com os mísseis, é que tudo se dá numa velocidade que não há tempo de conserto. Quando há um erro, o erro é feito e a resposta é instantânea. De modo que nós estamos diante de uma situação em que um país como a Coreia do Norte aumentou o patamar de instabilidade e de insegurança. Você sabe que uma das coisas importantes era que o Japão, depois da sua derrota na Segunda Guerra Mundial, tinha aceito não desenvolver armas nucleares, não desenvolver mísseis próprios e viver sob o guarda-chuva da proteção americana. Um fato como esse leva o Japão a repensar, a ter o desejo de desenvolver ele mesmo seu poder de resposta, suas armas próprias. Portanto, mais um ator pode ser seduzido a voltar para o cenário nuclear e de mísseis. O que está acontecendo, como eu disse, é um aumento do patamar de insegurança e o risco de que, por erro de cálculo, por erro de julgamento ou por uma forma de imprudência maior, a Coreia do Norte deflagre naquela região uma situação em que as respostas sejam automáticas e irreversíveis. Embaixador, Marcos Azambuja, é justamente essa questão, o que o senhor falou no final, especialmente. Uma possível resposta, pode ocorrer uma tragédia, né? Porque nós estamos ali, tem a Coreia do Sul, o Japão, a posição da China. O que me chama a atenção, embaixador Marcos Azambuja, é como é que a China se omite ou não tem uma posição muito efetiva em relação a essa questão, porque afinal o grande comércio que a Coreia do Norte tem, o comércio é com a China, né? De importação e de exportação. Como é que a China se omite, já que hoje ela tem uma segunda economia do mundo, é a grande potência ali da região? Por que dessa omissão ou dessa pouca efetividade da China, permitindo que a Coreia do Norte desenvolva esses movimentos que colocam em risco a paz na região e no mundo? Olha, isso é uma boa pergunta. E eu seria um homem mais sábio do que eu sou se eu soubesse a resposta a isso. Essencialmente, eu acho que não há omissão. O que há é um perfil da China mais baixo do que a nós pareceria necessário. A China é um pouco o país que garante a existência da Coreia do Norte. Você se lembra que a Coreia do Norte surge porque a China não deseja que a Coreia do Sul se aproxime da sua fronteira, faça fronteira com ela, porque ele vê na Coreia do Sul, a China vê uma extensão do poder americano. De modo que a Coreia do Norte é o que se chamava antes um estado tampão entre a própria China e os Estados Unidos e o Japão e a Coreia do Sul. Portanto, quem controla aquilo é a China. Mas, num momento, a capacidade deles de influenciar me parece limitada. Eu não sei se há omissão ou se há, de fato, uma dificuldade inerente em controlar Pyongyang. Você sabe que aquele regime tem um autoritarismo, tem uma excentricidade. Aqui é um lugar complicado. Eu não sei se a China também não está assustada e sem saber o que fazer. A nossa presunção de longe é que a China é onipotente e está sendo omissa. Eu tenho, às vezes, a impressão que a China, como todos nós, simplesmente não sabe o que deve fazer diante de um ator errático e lunático, como é Pyongyang. Embaixadora Azambuja, mas o certo é que, como o senhor mesmo falou, a coisa está se agravando demais. E o embaixador é um homem de diálogo.
Eu pergunto para o senhor, qual é o momento em que acaba o diálogo e é preciso começar uma ação militar? Olha, essa ação militar, de certa maneira, já se iniciou. Grandes navios foram, porta-aviões, transportados para lá. Aviões foram levados. O aprestamento na chamada zona aquela zona no man's land, entre as duas Coreias, está reforçado. Nós já estamos com um processo de reforço das opções militares. O risco é que em algum momento, você sabe que no problema dessa guerra de mísseis hoje, a velocidade é tal que minutos contam. Você sabe que diplomacia é uma arte que requer tempo, reflexão e, essencialmente, a possibilidade da pausa. O que nós não temos no momento é isso. Um míssil disparado deflagra respostas que são imediatas e são, depois que tomadas, não podem ser revertidas. Eu estou tentando explicar uma coisa que eu acho que é central para o risco de hoje. São atos tão rápidos que você não tem o tempo da reflexão, da consulta, do reexame. Feito aquilo aconteceu. Portanto, nós estamos diante de riscos graves de atores de difícil controle e que se dão numa velocidade em que as respostas da prudência, da diplomacia, não costumam operar. Embaixador Marcos Azambuja, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um bom dia, um abraço. Obrigado.